Ei, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga, eu sou o Dinho. Eu sou a Gabi. E seja bem-vindo também você que está nos ouvindo. E o que é isso, Gabi? Acabei de sair do banho, não deu tempo de secar, aí eu coloquei a toalha. Não, acho que não é só isso. Mentira, claro, né, gente? O dia da toalha chegou. Opa! O dia da toalha chegou. Sim, o dia da toalha chegou, que também é o dia do Orgulho Nerd, porque toalha, a gente sempre fala isso todo ano, por causa do Guia do Mochileiro da Galáxia, e a toalha é a coisa mais útil para você usar numa viagem interplanetária. Com certeza. Né? E, além disso, além de ser o dia da toalha, também é considerado o dia do Orgulho Nerd, por causa do episódio 4 de Star Wars, que foi o primeiro Star Wars, estreou no dia 25 de maio de 1977. Então, assim, é por isso que hoje é um dia feliz para todos os nerds do mundo. São muitas referências. Ultimamente a gente vem falando muito de Star Wars aqui no videocast. O último videocast foi sobre Star Wars, sobre a importância de Star Wars, né, na mídia, no audiovisual. A gente falou também do Star Wars Day. E ainda dentro do mês de Star Wars, hoje a gente vai celebrar um pouco mais de Star Wars, porque acabou de sair nos cinemas Han Solo, uma história Star Wars. E a gente já fez vídeo sobre isso que está aqui, que você pode ver e conferir o que a gente achou. Se você está ouvindo a gente, não viu o vídeo, então eu vou pedir para você ir lá no YouTube, dar uma pincelada para você ver o que a gente achou desse filme. Lá, né, neste vídeo não tem spoilers, então hoje, a partir de agora, já vou colocar o aviso aí, a gente vai falar tudo que a gente não falou no vídeo sem spoilers. Antes de você dar o aviso de spoiler, Dinho, eu só quero falar para quem tá assistindo ir lá no vídeo, no minuto 5:35, a partir deste minuto, a gente acabou profetizando essa crise dos caminhoneiros. Olha só. Foi algo inimaginável, porque a gente fez uma contextualização dentro do maior tema, né, do ponto central do filme, que é também a falta de combustível. E, na crítica de Han Solo, que saiu na semana passada, uma semana antes da crise de combustível chegar de vez aqui no Brasil, né, Gabi? Que bizarro. Bizarríssimo. Bom, pra vocês é bizarro, pra mim é normal, porque eu sei que eu tenho superpoderes, né, então... Passa aí, então, o número da loteria. Vamos apostar. Han Solo, uma história Star Wars, dividiu opiniões, vai dividir opiniões ainda, porque muita gente não assistiu, inclusive dividiu as nossas opiniões aqui. Sim. Porém, a gente conversou bastante depois que a gente gravou o vídeo, a gente viu o filme só uma vez ainda, né? Eu pretendo assistir de novo, Gabi também, nós pretendemos assistir novamente, mas não deu tempo para gravar este conteúdo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar tudo que a gente lembra do filme, mas a gente vai falar de coisas importantes. A gente vai falar de coisas que são meio que fanservice dentro do filme e teorias também, porque tem um personagem que aparece que todo mundo achava que estava morto, mas ele está vivo. E a gente vai explicar porque meio que a gente já sabia que ele estava vivo. Então, a gente tinha certeza que ele estava vivo, ou não. Bem, não sai daí que você vai descobrir. Então, como esse filme ele tem um impacto na obra de Star Wars, né? Porque muita gente está falando que é um filme desnecessário, não precisava contar essa história, mas vamos aproveitar o que tem de melhor nesse filme, porque tem muita coisa bacana, assim, que tá dentro do universo Star Wars e dá pra expandir, né? Eu não sei, Dinho, assim, eu ainda acho que é um filme que não precisava existir. Compartilho aí do hate do filme. Brincadeira, gente, a gente não hateia nada aqui nesse canal, será? Estou na dúvida. Não, a gente, né? não hateia, não. A gente não hateia, não. A gente é sincero. Gostou. Não assim, gostou. É uma experiência Star Wars, entendeu? Eu acho que a gente estava vendo um vídeo do Sadovski, do Mundo Nerdovski, e ele falou que o filme ele não cumpre a premissa básica, né? Que é ser uma história Star Wars, né? Ele não tem uma história forte. Mas eu acho que ele deveria se chamar, completando o que ele disse, uma aventura Star Wars. Porque eu acho que é muito mais condizente com a proposta, com o que ele realizou, na verdade, né? Então, assim, ele é um filme dentro do universo de Star Wars que é uma grande aventura ali. É isso, assim, se você for querer realmente uma boa história, o filme não tem. Essa que é
tô falando a real aqui. Não tem uma boa história, não tem profundidade, não é uma historinha bobinha, assim. Mas é uma aventura interessante, né? Você realmente fica ali se imaginando lá naquele universo. Eu discordo um pouco. Vocês já sabem o tanto que eu falei sobre isso. Mas assim, eu sou vendido. Sou vendido, muitas vezes eu sou conquistado pelo trailer. E eu já sabia desde o trailer, a primeira vez que eu vi o trailer, eu já sabia que eu ia gostar, porque o Han é um personagem que eu adoro. Mas eu concordo com o que... Eu vou falar pela Gabi, porque a Gabi é minha companheira, tá sempre comigo e né, a gente conversa bastante sobre isso. Mas eu concordo com muitos pontos dela, sobre história, sobre o roteiro em si, né? Sobre alguns artifícios que são preguiçosos, sobre uma possível barrigada que tem no filme, sim. Mas eu acho que o mais legal é nós estarmos de novo inseridos no universo Star Wars, porque tudo se passa dentro do universo Star Wars e tem citado Tatooine no filme, e a gente já sabe quem está em Tatooine, a gente já sabe o que acontece em Tatooine, mas é bacana fazer esses pontos de ligação, né? São pontos de ligação com a saga. E muita gente falou que... Eu vi alguns vídeos de alguns amigos e vi alguns comentários. O Gabi falou do Mundo Nerdovski. Um abraço para o Mundo Nerdovski, né? Nossos amigos lá também. O Gabriel, a Paty e, é claro, nosso mestre, né? Meu mestre Sadovski. Então, eu acho que... Eu concordo em partes com o que todo mundo está falando. Mas alguns vídeos que eu vi disseram que, por exemplo, a história do Han é uma história que ninguém queria saber ou que não precisava ser contada. E aí, esse ponto para encerrar essa parte, eu acho que a história do Han tinha que ser contada assim, porque a gente não conhece a história do Han. Nunca teve profundidade na história do Han. O Han, ele é apresentado no episódio 4 e vai até o 7º, é claro. Porém, não tem mais nada na saga dele, né? Tipo, pelo menos pro material de audiovisual, não tem ele em Clone Wars, não tem ele em Rebels. Se tiver o Han em Clone Wars... Não tem o Han em Clone Wars e Rebels, é verdade. Mas eu sei que tem HQs, tem livros e tal, há citações a ele. Mas dentro, assim, dessa parte do audiovisual não tinha nada. Então, eu acho que tinha que contar um pouco dessa história. Eu não sou contra contar essa história. O que acontece, na verdade, é porque eu acho que não tem como, assim, seria praticamente impossível algum ator conseguir recriar, ele conseguir nos conquistar como o Han Solo nos conquistou nos primeiros filmes, sabe? Então, eu acho também que a história ela tinha que ser muito boa pra isso. Então, assim, o problema é justamente esse. Tinha que ser tudo 10 de 10 pra ser bom. Então, qualquer coisa errada que acontecesse não ia estragar a experiência. No meu ponto de vista. E acontece que se tornou tudo muito mediano. Então, assim, a gente não queria estragar essa imagem que a gente tinha do Han Solo. Então, acho que por isso que todo mundo fica falando isso. É uma história que não deveria existir, não deveria ser contada. É mais pelo medo de você acabar estragando a referência de um bom personagem do que pela experiência do filme em si, entendeu? Eu acho que e eu também vejo de uma forma que o Han Solo no filme, a origem dele não ficou legal, assim, na minha opinião, sabe? Tipo, essa origem... Porque, assim, todos os personagens grandes de Star Wars, eles não têm origem, sabe? Então, assim, se você for ver, o Luke, ele não sabe muito sobre sua origem. Ele tem, a gente sabe, porque a gente viu nos filmes, né? Mas, assim, ele não sabe muito sobre sua origem. Aí você pega a Rey, também não sabe muito sobre a sua origem. A Jyn Erso também, ela fica ali meio perdida e assim, mais uma vez, mais um personagem contando a mesma, tipo assim, na mesma situação, de não saber muito sobre sua origem. Aí isso acaba cansando um pouco. Acho que eu queria que o Han Solo, assim, se eu fosse escrever uma história pro Han Solo, a origem dele, ele seria um playboyzinho. Essa seria, pra mim, a história. Ele seria um playboyzinho que perde tudo e ele tem que aprender a se virar com o que ele tem. Então, eu acho que seria muito mais a cara do Han Solo, algum tipo de gênesis dessa forma, do que a história de um cara que tá ali num planeta, que ele não sabe a origem, que ele tá tentando sobreviver. Sei lá. Embora eu gostei da contextualização social do planeta, ter uma crise de combustíveis, que foi o que a gente falou no outro vídeo, que combina muito com a nossa realidade hoje. Eu gostei de tudo isso, assim, mas
eu achei que ficou mediano demais. Eu queria me apaixonar, eu queria vibrar, eu queria chorar. Porque é um personagem que é um ícone e não aconteceu nada disso. Aconteceu que eu fui no cinema, saí e falei, beleza. É isso. Ok. Tô desabafada aqui. Desabafou mesmo. Mas afinal, Gabi Secom, Dona Gabi, minha esposa. Gabi Lima. A mulher mais linda da galáxia. Falso. Deixa eu te dizer. Quem atirou primeiro? O Greedo ou o Han Solo? Pois é, meu. E aí que tá agora um dos pontos positivos do filme, né? Porque eles acabaram abordando grandes questões que envolviam, né, os outros filmes. Eu acho que, bom, óbvio, né? Eu acho não, tenho certeza que foi o Han Solo que atirou primeiro. E você? Eu acho que agora ficou mais claro ainda, porque tem uma referência. Quando o Han Solo acaba matando o seu mentor, que é o Beckett, né? E ali a gente entende que realmente já tinha um diálogo antes do Han com o Beckett sempre dizendo que ele tinha que atirar primeiro e tal, e ele acaba atirando primeiro. Então, assim, acabou esse negócio de quem atirou primeiro, o Han ou o Greedo. Foi o Han. Na verdade, essa polêmica, essa não é bem uma polêmica, né? É uma questão que os fãs de Star Wars têm por causa das duas versões, né? A versão original e a versão remasterizada. Então, como eu disse, isso fica bem claro, né? Que realmente o Han é um excelente atirador, né? Assim como um excelente piloto e tudo. Por falar em excelente piloto, o filme também mostra o grande, né? A Castle Run, né? A corrida Castle, que a gente já ouve falar desde o episódio 4. Tem uma referência à corrida Castle lá no episódio 7, assim que a Rey e o Finn entram dentro da Millennium Falcon, a Rey pergunta, né? Essa é a Millennium Falcon que fez, né, a corrida Castle no percurso de 14 parsecs. Aí o Han grita lá, 14 não, 12. Né? Então, assim, nesse filme a gente descobre, né, a gente vê, na verdade, a corrida Castle e a gente descobre que o senhor Han Solo mentiu a vida toda, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Foi isso que você entendeu também? Ele só deu uma pequena aumentada, vai, gente. Ele deu uma aumentadinha, mas assim, ficou na história. Ficou. Porque se você pegar esse filme em que ocorreu, né, a corrida Castle, até a Rey, então assim, olha como essa história vem sendo contada ao longo dos anos na galáxia, né? Por falar nisso, é bom enfatizar, eu já tinha falado isso no outro vídeo, mas pra quem não viu, pra quem tá chegando agora, Han Solo, uma história Star Wars, ele tá ali no meio, né, do episódio 3 e o episódio 4. Então, tem muita coisa pra explorar, né? Até o Han chegar numa Nova Esperança, a gente vê o Han em Uma Nova Esperança, tem muita coisa pra percorrer. Sim, aí, né? Mas você gostou da corrida no filme? Gostei, achei eletrizante. É uma das partes mais legais, assim, uma das partes né? mais legais do filme. Eu gostei bastante. Então, assim, a corrida Castle, né, o percurso em 12 parsecs, não existiu, na verdade, né? O Han, ele deu uma enganadinha na gente ali, e isso fica bem claro no filme. Assim como a gente entende melhor como que a Millennium Falcon vem parar nas mãos do Han, né? Porque a Millennium pertencia ao Lando Calrissian. Então, agora ela pertence ao Han Solo, e a gente descobre isso no filme. Tudo faz sentido, né? A gente vai falar um pouco também do final explicado, porque o pessoal, com certeza, algumas pessoas que estão chegando no Star Wars agora, né, no mundo de Star Wars, não entenderam como que o Han ganhou ali a Millennium Falcon do Lando. Para entender isso, nós precisamos estabelecer que o Lando é o dono da Millennium Falcon nesse filme. Ali ele é o dono. Só que eles precisam de uma nave, né, para conseguir fazer todo o trâmite de roubar a mercadoria lá. E a Qi'ra conhece o Lando. Então, eles vão até lá para usar a nave do Lando. Chegando lá, eles meio que se apaixonam. O Han se apaixona pela Millennium Falcon. E aí ele acaba mostrando todo o seu charme ali nos jogos, né? Que o Han é um vigarista. Então eles começam a jogar um jogo que eu vou até exemplificar para você, mas eu trouxe o Uno, para você entender como que o Lando ganha, ou melhor, como o Lando perde a Millennium pro Han. Inclusive, se você também é um fã de Uno, você é um uneiro, deixa aqui nos comentários. O Uno é um jogo interessante, né? Porque cada lugar do país as pessoas jogam de um jeito. Mas vamos lá. O
O Han aposta uma nave que não existe. Ele diz que tem uma nave e tal, mas ele não tem, ele tá blefando. E ele pede, né, essa nave, a nave dele pela nave do Lando, que é a Millennium Falcon. O Lando é muito esperto, então assim, ele tem uma carta que sempre fica na manga. Ou seja, exemplificando com o Uno, ele teria, por exemplo, essa carta aqui, que eu vou ganhar de qualquer jeito. Essa carta aqui, que eu também vou ganhar de qualquer jeito. Ou essa carta aqui. Como eu disse, o Uno muda muito de acordo, né, com a região e tal. E já vem essa carta aqui em branco para você definir o que você quer, que ela seja, né? Criar uma regra. Você pode criar uma regra. Aqui em casa a gente criou a regra seguinte. Essa carta, ela anula qualquer outra carta, entendeu? Então se você jogar uma carta para eu comprar, aí eu anulo essa jogada, entendeu? Exatamente. Então o Lando tem essa carta na manga. É Coringa. Então se eu tô com o Uno, né, e tem uma carta na manga, literalmente, o que ele faz? Essa carta aqui, vamos supor que é ruim, ele troca e põe essa. Então, assim, colocando uma carta que ele vai ganhar de qualquer jeito, ele ganha a primeira rodada com o Han. O Han, não satisfeito, né, por ter perdido a Millennium, volta, depois de todo o desenrolar da história, de cumprir a missão, fazer tudo que eles têm pra fazer. No final do filme, eles se encontram de novo e o Han pede uma revanche. Porque ele quer a Millennium de qualquer jeito. E aí, o Han rouba a carta Coringa do Lando e esconde com ele. E aí ele mostra o jogo, acaba ganhando e depois no final ele mostra pro Lando, ele fala, ó, tá aqui a sua carta e tal, que agora você não conseguiu ganhar de mim. Ou seja, desde o início, na primeira jogada, a Millennium já era pra ter sido do Han, né? Só que aí teve essa mutreta aí. É o verdadeiro amor do Han Solo, é a Millennium Falcon. É a Millennium Falcon. Agora a gente vai começar a entrar no personagem secreto e nas teorias. E pra isso a gente precisa falar da Qi'ra, né, Gabi? Sim, precisamos. A Qi'ra é vivida pela Emilia Clarke, né? Pra quem é fã de Game of Thrones sabe muito bem que ela é a Daenerys Targaryen. E surpreendeu pra caramba a atuação dela, assim, tipo... ela é muito parecida com a Daenerys, é claro. Uhum. Mas eu geralmente não gosto dos filmes que ela faz, assim, né, fora da atuação dela em Game of Thrones, mas esse eu acabei gostando. Eu tenho uma observação sobre a atuação da Emilia, porque assim, em Game of Thrones, quando ela interpreta a Daenerys, ela é muito boa, porque lá ela não precisa expressar nada, assim, é uma personagem que ela não tem muita expressão, ela é séria. Então, eu acho que esse tipo de interpretação, de repente, vindo da direção, talvez, não sei, ou se realmente é uma coisa da atriz, é muito boa para televisão, né? Eu gosto muito quando quem dá o tom da interpretação, na verdade, é a narrativa, com a direção, com os planos. Eu gosto muito disso. Claro, também gosto de boas atuações, óbvio. Mas no caso da Emilia, eu vejo que ela é uma pessoa muito expressiva, sabe? Então, quando ela tá em Game of Thrones, eu gosto dela, porque ela, justamente isso, ela acaba a narrativa, a história que conta, não a interpretação. E só que nos outros trabalhos dela, ela acaba sendo muito, sabe, exagerada na interpretação, entendeu? Cara, qualquer coisinha que ela faz com o rosto muda muito. Ela tem 1000 faces. Se você for parar pra ver o Instagram dela, as coisas que ela faz, os vídeos que ela faz. E eu acho que ela tem um tom de comédia também muito bom. Ela deveria ir pra esse lado. Nesse tom de comédia, ela acho que seria ótima. Só que... nesse filme, ela tá também um pouquinho, sabe, exagerada na interpretação, eu achei. Não é nada assim que comprometa o filme por causa disso. É só mesmo a personagem mesmo dela que poderia também ter sido melhor, mais bem aproveitado, talvez. E não teve, assim, só no final que é bom, né? Eu acredito que no final, aí você descobre por que ela tá ali. Exatamente. Esse é o ponto que a gente quer falar. Muito se falou dela ser um personagem descartável e tal... Mas no final do filme você entende, você para e pensa, opa, então tudo isso serviu para isso. E o que acontece? A gente tem introdução na trama, né, na história, do Darth Maul, né? E aconteceu uma coisa interessante, porque assim que eu saí da cabine de imprensa, eu estava conversando com alguns amigos e o Capeta do Yada Yada estava lá. E aí a gente começou a conversar e eu perguntei pro Capeta, né? Eu falei, pô, Capeta, achei muito legal eles trazerem de novo o Darth Maul, né?
Darth Maul. Embora muita gente não gostou disso, gente chata, pô, um personagem tão da hora como Darth Maul, eu achei legal eles trazerem. Uma das melhores cenas de sabre de luz de Star Wars é ele, o Obi-Wan e o Qui-Gon Jinn. Parece que ele é a personificação do mal mesmo, né? É muito bom. Então, assim, é um vilão que todo mundo gosta. Tem pessoas que falam até que ele é um vilão melhor do que o próprio Darth Vader, entendeu? Só que eu concordo. É um vilão que não teve muita participação dentro dos filmes em Star Wars. Então, ele morre lá ele morre no episódio 1. Ele mata o Qui-Gon Jinn e depois o Obi-Wan decepa ele, né? Tipo, corta ele no meio, ele cai num buraco lá. E aí eu falei pro Capeta isso, eu falei, mas ele não morre lá no primeiro? Aí o Capeta falou, você tá esquecendo de Clone Wars. Na série Clone Wars, ele volta, né? Quem traz ele de volta é o Savage Express, né? Que é o irmão dele, Isso. né? Não, nossa, não é Express não, errei aqui feio aqui, ó. Isso eu fiquei assim, né? Nome de tipo, aplicativo, né? De comida. Confundi. É o Savage Opress. Opress. Né? É o Savage Opress, que é o irmão dele e tal. E aí o irmão dele acha ele numa caverna lá e é uma cena bizarrona que ele tá com a parte de baixo do corpo com tentáculos, assim, meio que... Tipo escorpião. Exatamente. É um escorpião. Então, aí ele troca uma ideia com o irmão, só que o Darth Maul tá muito louco, porque né, ele ficou muito tempo ali e tal. E aí o irmão consegue tirar ele de lá, leva ele pro planeta natal deles, né? E lá a mãe dele, que é uma sacerdotisa, acaba trazendo ele de volta e dá umas pernas provisórias ali pra ele. Tira também uns espíritos maus que estavam atormentando ele e cria uma perna robótica. E isso aí tá lá em Clone Wars, né? Pra quem não conhece Clone Wars é um longa de 1h38 e depois ele virou uma série, né? Que foi até, se eu não me engano, foi distribuída nos Estados Unidos e aqui no Brasil também pelo Cartoon Network, né? Faz parte do cânone de Star Wars, tá? Faz parte do cânone tudo que acontece ali. E Clone Wars se passa entre o episódio 2 e entre o episódio 3. Ele se passa exatamente ali nas guerras clônicas. Então, é muito interessante essa parte. Então, assim... E bizarro. A gente tava falando que como que crianças assistiram aquilo, porque é pesado. A censura, bem lembrado, Gabi. Clone Wars, a censura é 10 anos, tá? A gente sempre gosta de falar de censura, de especificar isso, né? Porque tem-se um cuidado, tem que ter um cuidado aí, pai e mãe e tal. Mas tem uma cena em Clone Wars que o Darth Maul, ele pega um sabre de luz e ele, tipo, corta a cabeça de várias crianças, pessoas que estão numa fila e ele passa o sabre de luz assim e decepa todo mundo. E eu falo, caramba, isso aqui é pra criança, meu Deus, o que é isso aqui? O Anakin faz isso também, né? Ali no episódio 3, se eu não me engano, mas assim, não mostra especificamente, mas ele mata um monte de criancinha Jedi também. Sim, mas aí, tipo, é um filme, né, meu? É um longa, tipo, Clone Wars é um desenho do Cartoon Network. É uma animação. Mas tem esse lance da censura aí que é bom observar também. Então, assim, se ali nas Guerras Clônicas, entre o episódio 2 e o episódio 3, o Darth Maul tá vivo, então é muito possível que ele esteja vivo em Han Solo, que é o que Han Solo mostra. Porém, tem mais uma outra coisa. Em Star Wars Rebels, que se passa 14 anos depois do episódio 3 e 5 anos antes de Uma Nova Esperança, o Darth Maul tá lá também. E ele tem uma revanche com Obi-Wan Kenobi, né? Ele já tem uma revanche com Obi-Wan em Clone Wars e tem ali, sei lá, uma outra chance. Como é que chama? Re-revanche? Re-revanche, não sei lá. Não sei. Ele tem uma outra luta com o Obi-Wan. E isso é mais legal dele estar em Rebels, porque provavelmente esse Darth Maul de Rebels é o Darth Maul de Han Solo, uma história de Star Wars. Claro, né? Acho que só tem um Darth Maul. Exatamente. Né? Por que a gente tá enfatizando isso, gente? Porque a gente ouviu vários comentários de eu esperava que o Jabba the Hutt fosse aparecer, que até o Obi-Wan fosse aparecer, mas o Darth Maul não tem nada a ver. Tem, sim. Tem muito a ver. Claro que tem a ver. Você precisa entender que Star Wars não é só os filmes. Tem as HQs, tem os livros,
tem as séries, né, que a gente acabou de falar, séries animadas. Tem também uma história Star Wars, Han Solo faz parte disso, Rogue One faz parte disso. Então, é importante, sim, esse tipo de personagem. Mas aí também a pessoa pode perguntar, mas Dinho, eu só vi os filmes, como que eles vão explicar? Cara, universo expandido, assim, a intenção do Transmídia, se você não viu, né, nosso videocast sobre Star Wars falando de Transmídia, que tá aqui, você precisa assistir pra você entender melhor isso que a gente tá falando, né? Sim, embora eu acredito que Han Solo, ele é uma sequência, né? Não tem como... Porque é complicado, né? É realmente um assunto complexo esse, né? Porque eu acho assim, você não precisa ler as HQs, nem assistir Clone Wars pra entender que apareceu no final um vilão recrutando lá a Qi'ra, certo? Não, recrutando não, né? Falando com a Qi'ra. Já recrutou, pelo visto. Já recrutou. Então, assim, você não precisa... Mas, assim, é legal você saber do universo expandido pra você se aprofundar mais na história, você teorizar mais e também, de certa forma, comprar mais coisas, consumir mais coisas, né? Essa que é a função do Transmídia. E você também vai se perguntar da mesma forma que eu me perguntei, né? Pô, mas o Darth Maul não morreu lá no primeiro filme, e agora e tal? Então, assim, bem lembrado, né, o que o Capeta falou, inclusive, Capeta, um abraço. Você me deu uma boa ideia para este vídeo. E, eu acho que é legal você ir atrás, entendeu? É o que a Gabi falou, você não é obrigado, mas é bacana você ter esse background, né? Agora, a impressão que eu tive, assim, uma impressão muito clara, é que o Han Solo, uma história Star Wars, ele foi criado como realmente um filme para uma sequência, né? Não ficou claro isso pra você também? Ficou definitivamente. A gente pode ter aí uma sequência, né? Han Solo, uma história Star Wars 2, ou aí entra a nossa segunda teoria. Como Darth Maul é um personagem que tá desde lá do episódio 1 e ele tem um negócio com o Obi-Wan Kenobi, já tem um rumor, né? Não está oficialmente confirmado, mas parece até que já estão começando as gravações e tal. Mas provavelmente o próximo uma história Star Wars vai ser sobre o Obi-Wan. E aí tem tudo a ver o Darth Maul com o Obi-Wan. E o que se espera que eles aproveitem do Obi-Wan, essa história que eles vão contar sobre o Obi-Wan, é justamente o intervalo do episódio 3 até o episódio 4, né? Porque quem só conhece os filmes também vai sacar isso. Pô, você tem um Obi-Wan ali que entrega a Leia e o Luke pequenininho, e depois, né, recém-nascidos, basicamente, e depois você já vai ver ele mó velho. Em Tatooine, né? Tatooine, lá no episódio 4. Então, peraí, o que aconteceu com Obi-Wan durante todo esse tempo? É claro que Rebels também mostra um pouquinho disso, o que aconteceu com Obi-Wan. Mas, nesse momento, seria muito oportuno a Disney fazer, né, esse crossover, né? Não, crossover não é, porque já está inserido no mesmo universo, né? Mas misturar, tipo, Han Solo, uma história Star Wars, com Obi-Wan, né? Com Kenobi, né? Que provavelmente vai ser uma história Star Wars Kenobi, né? Eu gostaria, sim, porque eu gosto muito do Obi-Wan e eu acho que tem muita coisa pra contar. Inclusive, no final do filme do Han Solo puxou um baita gancho. Agora, eu estou curiosa pra ver o que a Qi'ra vai fazer, pra onde ela vai, porque ela foi uma personagem que o filme inteiro você fica com um pontão de interrogação, assim. E aí, quando eles meio que começam a definir, tipo assim, eles colocam o docinho na sua boca e tiram, assim, acaba. Tipo, você fala, mas agora que ficou interessante, eu quero ver isso aí, entendeu? Acontecer. E o Darth Maul, nossa, ia ser muito legal ver esse vilão aí, poderoso, todo ferido do passado. Tipo, essa luta que ele teve com o Obi-Wan, né, no episódio 1, deixou ele muito traumatizado, gente, assim, porque depois que aconteceu com ele foi terrível. Então, eu queria muito ver isso, muito mesmo. No Clone Wars, quando a gente assiste ali o episódio dele, né, o irmão dele lá, trazendo ele de volta, cara, que cena assim, opressa, pesado. Né? Pesado, muito pesado, o que a Gabi falou, e aquilo é um desenho pra
teoricamente, pro público infantil também, né? Então, por isso que é pesado. Então, seria interessante a gente ver um pouco mais desse personagem que tem até um background dentro dessas mídias audiovisual maior até que o Han Solo. Eu volto a falar que, né, que a gente não tinha nada do Han Solo só, né, do episódio 4 até o 7, mas antes a gente não tinha nada. Por isso que eu também acho bacana eles fazerem isso, né? Juntarem ali Han Solo com Darth Maul e agora, quem sabe, Obi-Wan Kenobi. Lembrando, uma curiosidade é que Han Solo, uma história Star Wars, já estava para ser filmado e já está nos planos da Disney bem antes do Despertar da Força. Já estava no projetinho ali um filme do Han Solo, ó, há muito tempo. E só pra gente finalizar e encerrar esse videocast de hoje, eu queria falar uma coisa. Fãs de Star Wars, cara, assim, são conhecidos por serem muito apaixonados pela franquia. Nós dois aqui somos também apaixonados. E é uma coisa até que eu queria enfatizar, porque esses dias a Alice Aquino, né, uma amiga nossa lá do Ali Aqui, também do Pipocando lá, além do Pipocando, do Viajando também, a Alice falou uma coisa interessante, que ela falou assim, não é porque a gente gosta de tal franquia ou de tal mídia, ou é fã de algo, que a gente não pode falar mal, né? Então, assim, eu acho que a gente pode falar mal, sim. A crítica da Gabi é válida para Han Solo, como várias críticas aí de fãs de Star Wars também estão fazendo, como a própria Alice, né? Já falou também, ou vai falar sobre Han Solo. Então, assim, eu acho que o que move, às vezes, uma franquia é também a opinião do público, né? Nós somos a audiência, nós somos o termômetro, né? Eu costumo sempre dar o exemplo de The Walking Dead. The Walking Dead estava lá se achando o máximo, né? Fazendo a história ficar cada vez mais sem graça, cada vez mais enrolada, e aí os fãs começaram a se manifestar e, tipo, eles não estavam nem aí pro que os fãs pensavam, até que chegou um momento que eles viram que eles não tinham mais para onde ir e começaram a ouvir a audiência, né? Porque a audiência foi caindo, as pessoas foram largando a série e agora parece que finalmente eles entenderam. Então o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que é muito válido falar o que você pensa. Se você gostou de Han Solo ou não, você tem que falar, é a sua opinião e ela tem que ser respeitada. Porém, agora vai um adendo aí, sabendo como os fãs de Star Wars são, eu acredito que Han Solo agora vai ter esse hate, vai passar por isso, mas daqui a alguns anos vai ser um filme amado. Porque isso aconteceu muito com a segunda trilogia, que é o 1, 2 e o 3. Muita gente na época, quando saiu, falou mal pra caramba, não gostou, e hoje muita gente gosta e adora os personagens que foram introduzidos ali, principalmente o Darth Maul, né? Darth Maul. Até o Jar Jar Binks também. Então, assim, tem muitos personagens dessa segunda trilogia que as pessoas amam. Eu acho que alguns fãs de Star Wars mais conservadores, eles só conseguem admitir a primeira trilogia porque tem também toda uma questão afetiva da época que eles assistiram, que representou pra eles. E quando veio a segunda trilogia, a Disney... O George Lucas, ele queria ali as crianças, os adolescentes, uma nova geração, né? Então, se você for parar pra pensar na linguagem dos filmes, é uma linguagem mais nova. Ele quis inovar também com efeitos especiais. E aí, putz, deu uma quebrada mesmo no ambiente, assim, né, de Star Wars. Tem coisas que realmente, se a gente parar pra pensar, são críticas, né, a segunda trilogia, mas eu acho que são filmes, é um filme, tem tanto filme pra você gostar, desgostar e continuar assistindo. Eu acho que você falou uma coisa que é muito verdade, né? Essa coisa de você não gostar é uma coisa muito momentânea, muito passageira, porque se você for depois, um pouco mais pra frente, olhar pra trás e ver o contexto geral, né, eu acho que não compromete tanto assim, não. Com certeza. E vai ter muito Star Wars ainda pela frente, 2019, finalmente nós vamos, né? Queremos saber quem são os pais da Rey, da onde a Rey vem, se ela é Skywalker, se ela é Solo. Não, ela não é nenhum desses, já ficou bem claro, acho que no episódio 9. Né? Se ela é Kenobi, ninguém sabe. Então, não, assim, não vai ser. Se ela é parente do Ezra, o Ezra é o pai dela. Vai ter muita coisa aí pra gente descobrir da Rey, mas né? Eu queria muito que eles trouxessem o Ezra pros filmes. Também, ia ser muito legal. Pra quem não sabe, o Ezra é um dos protagonistas de Star Wars Rebels, né? A animação fantástica que tá indo pra sua quarta... Que já está, né, na sua quarta temporada agora. Lembrando que Clone Wars, o longa,
a série animada inteira e até a 3ª temporada de Rebels, fora os 6 filmes do cânone oficial de Star Wars, tá tudo lá na Netflix. Então, assim, tem uma overdose de Star Wars lá pra você ver, fora os documentários também relacionados a Star Wars, né? Então, procura lá na Netflix que tem bastante coisa. Falei do episódio 9, 2019, Sim. Mas tem mais uma trilogia que vai ser feita pelos produtores de Game of Thrones, né? Tem mais aí uma trilogia, não sei se aí agora eu não me lembro se é série ou filme. Se você me corrija aí no comentário, por favor, eu não tenho certeza ainda, deve ser série, né? Que eles vão fazer. Eu acho que é isso. Só sei que tem mais uma trilogia também para o cinema que vai ser dirigida pelo Rian Johnson, que é o diretor dos Últimos Jedi, que é um filme também que dividiu muito os fãs de Star Wars. Então, assim, tem muito Star Wars aí. Vai ter muito, graças a Deus. Nossos filhos vão assistir Star Wars, assim, e é o que a Gabi falou, sempre que o George Lucas tentou lá com a nova trilogia lá, em 2000, foi trazer uma nova geração, e a Disney conseguiu fazer isso de novo, né? Agora, com o episódio 7. Então, assim, já tem uma nova geração que é fã da Rey, né? E tem muita gente que veio pelos novos filmes, pelo episódio 7, e foi atrás de todo o resto do Star Wars. Então, assim, Star Wars é maravilhoso, é uma franquia que a gente ama, e a gente nunca vai deixar de falar de Star Wars aqui nesse canal. Yeah, baby! Bem, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Você que está ouvindo aí, vale a pena vir dar uma olhada nesse canal, viu? Vale muito a pena porque a gente sempre está comentando muitos filmes, muitas séries, coisas sobre a cultura pop. Tem vídeos polêmicos, tem vídeos menos polêmicos, tem bastante coisa sobre a TV também. Então, vale a pena você conferir. E não se esqueça que no YouTube tem vídeo toda semana. E também nos siga nas nossas redes sociais, porque a gente costuma falar tudo lá primeiro. Essa semana teve até MTV Miau. Olha só. É verdade. A primeira premiação, né? Primeira MTV Miau que foi feita esse ano, que vem para ficar no lugar do já extinto VMB. Sim, pois é. Dá uma olhada lá. Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui e também por nos escutar até aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.